Tudo bom, pessoal? Prazer grande estar aqui com vocês dentro dessa empreitada para o concurso da Agência Nacional da Aviação Civil. Estar com vocês aqui no curso Múltiplos. E a nossa proposta com vocês é estar tratando da legislação específica para este concurso. Então eu vou focar principalmente a Lei de Criação da ANAC, a Lei de Criação da Secretaria de Aviação Civil e o Código Brasileiro de Aeronáutica, não para todos os módulos, porque não é em todos os carros que vai se fazer necessário ter essa matéria. Mas meu nome é Wilson Massa, eu sou advogado, sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou pós-graduado em Direito Aeronáutico pela Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro. Eu já ministrei aula em curso preparatório para outro concurso da ANAC e trabalho no sistema de aviação civil há 15 anos, então eu tenho certeza que eu tenho o que contribuir dentro dessa proposta, dentro dessa empreitada que vocês estão começando, se é que não já começaram. Então, boa sorte a todos e estamos juntos. Peço que qualquer contato seja feito via o curso conforme o e-mail disponibilizado para vocês. Tá bom? Antes de começar, propriamente dito, falar sobre a Lei de Criação da ANAC, eu vou dar uma introdução do que é essa questão da aviação civil no mundo e ver como se reflete no Brasil. E vocês podem dizer, espera aí, isso cai no concurso? Cai. No concurso da ANAC, que aconteceu em 2007, teve uma questão dentro da parte de legislação específica relativa ao ano de criação da Associação Internacional de Transportadores Aéreos. Então, essa introdução, ela tem a ver com a parte de legislação específica, vocês vão entender por quê. E eu entendo que é importante a gente fazer essa situação de vocês, ou seja, situá-los dentro desse contexto, para que vocês, ao entenderem um todo, fiquem mais confortáveis para entender a parte específica. Bom, eu vou tirar aqui da tela. O que é muito importante vocês fixarem? Dentro de um primeiro momento, toda a parte de aviação no mundo estava relacionada diretamente com os conflitos bélicos, com as guerras. Apesar do nosso Alberto Santos Dumont ter criado o avião para um instrumento para a paz, tanto é que ele não patenteou, exatamente que fosse livre a sua utilização e a sua multiplicação desse advento, dessa máquina fantástica. Nos primeiros momentos, em termos de mundo, o avião ele foi utilizado e foi desenvolvido para atender a questão bélica. Então, vamos lembrar aí da Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial, que ela foi exatamente de 1914 a 1918. E lembrando que a invenção do avião foi em 1906. Então, vocês veem que numa proximidade forte, a partir da invenção do avião, 8 anos se passaram para ele já ser utilizado dentro de um conflito bélico, dentro da Primeira Guerra Mundial. E um fato muito interessante é que os aviadores, apesar de eles estarem em campos opostos, eles se conheciam, porque não tinham tantos aviadores. Nós podemos falar nesse
momento aqui que os aviadores dessa época estavam para os astronautas do nosso mundo, do nosso tempo contemporâneo. Ou seja, são poucos. E como são poucos, todos se conhecem. E o que aconteceu? A aviação, o avião, ele foi tido como uma arma muito poderosa. E por ser uma arma poderosa, as nações verificaram que as suas respectivas soberanias estavam em jogo. Havia um fato novo que deveria ser tratado em termos de acordos internacionais. Então, até então, as guerras se davam pela terra, pelo mar, alguns momentos já utilizando balões aerostáticos, já com a sua utilização pelo ar, mas a Primeira Guerra Mundial, a partir do advento do avião como arma, ficou evidenciado que as suas soberanias estavam em jogo. Então veio a primeira questão, a primeira grande questão é até onde vai a soberania de um Estado no espaço aéreo. Então, esse é um primeiro ponto. Foi a primeira pergunta que eles fizeram ao término da Primeira Guerra Mundial. Não havia regulamentação sobre isso no mundo. Por quê? O avião foi inventado em 1906, a Primeira Guerra foi de 1914 a 1918, então não havia um instrumento legal, um acordo internacional que determinasse até onde vai a soberania de cada Estado em relação ao seu espaço aéreo. Então, essa é a primeira grande questão. Então, as nações se reuniram e, já apagando aqui, eu vou deixar a datas aqui para a gente fazer essa vinculação que é muito importante dos fatos históricos com os marcos legais. Então, terminada a Primeira Guerra Mundial, né, a paz, entre aspas, estabelecida, a gente vai ver que foi precária, porque teve logo um incidente, quase que na sequência da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, o espaço foi pouco mais de 20 anos, foram 21 anos, em termos históricos isso é muito pouco. E em 1919, as nações se reúnem e estabelecem a Convenção de Paris. A Convenção de Paris. Algo muito importante, que eu vou até botar aqui, essa observação. Revogada pela Convenção de 1944. Professor, por que é importante eu saber de uma convenção revogada? Porque esta Convenção de Paris, ela foi o primeiro tratado internacional referente a regulamentar a utilização do espaço aéreo pelos Estados. Então, a primeira grande questão que veio logo no primeiro artigo da Convenção de Paris é: cada Estado soberano cada Estado contratante é soberano com relação ao seu espaço aéreo. Ou seja, ele tem o dever e a obrigação
e o direito de guarnecer o seu espaço aéreo como guarnecia o seu espaço terrestre. Isso foi algo, é um marco. Então, por isso que a gente coloca aqui, o primeiro momento em que ficou definido que o Estado era soberano sobre o seu espaço aéreo foi pela Convenção de Paris, 1919. E aí aquela questão que eu falei para vocês, que é importante a gente situar o contexto da aviação civil, as guerras. Então, vocês veem, o avião foi inventado, teve a Primeira Guerra Mundial, e em 1919 houve uma convenção estabelecendo a soberania de cada estado com relação a seu espaço aéreo. E a gente vai ver mais à frente que, apesar da Convenção de Paris ter sido revogada, essa questão ela permanece na Convenção de 1944. Então, é um fato extremamente relevante. Então, recapitulando, nunca esquecer que a regulamentação da aviação civil ela tem uma relação direta nos seus primórdios com a utilização militar do avião. A Convenção de Paris de 1919, ela cria esse consenso entre as nações de que cada estado ele é soberano no que diz respeito ao seu espaço aéreo. Dentro da sequência, essa causa e efeito, né, das questões bélicas com a questão da aviação civil. A gente já pode citar agora a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que ela vai de 1939 a 1945. E já falei que teve uma convenção durante a guerra já acontecendo, e teve uma convenção para tratar de aviação civil, e a gente vai explicar o porquê. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e a aviação foi extremamente utilizada. Se ela já começou de forma muito tímida e muito pontual a ser usada na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra ela foi determinante. Então, a Luftwaffe, que era a aviação alemã, com excelentes pilotos e em grande número, a aviação inglesa, que fez um trabalho magnífico, claro, com a ajuda do radar, que era uma tecnologia que só tinham os ingleses, e eles conseguiram com isso conter muito dos ataques alemães. O norte-americano, quando entrou na guerra, veio com todo um aparato de aviação civil, ou seja, não há como se falar que a utilização da aviação na Segunda Guerra ela foi determinante. É claro, a gente não tem como registrar, as primeiras bombas atômicas elas foram lançadas de aviões, não foram lançadas por mísseis. Então, foi um artefato determinante. Então, o que acontece? Em plena Guerra Mundial, especificamente em 1944, as nações se reúnem, só que dessa vez em Chicago, e celebram esta convenção muito importante, vigente. Então, mais uma observação.
vigente até hoje, em que eles, de novo, não tem dúvida do consenso a respeito da utilização da soberania de cada estado com relação ao seu espaço aéreo, e eles começam a definir também as regras de utilização do espaço aéreo de cada estado soberano com relação a outros, que são as chamadas regras do ar, ou seja, a questão do sobrevoo, quando um estado autoriza a outro a fazer sobrevoo das suas aeronaves, quando ele, além de sobrevoo, autoriza o estado a fazer pouso técnico para manutenção e abastecimento, quando os estados autorizam embarque e desembarque de passageiros, carga e mala postal. Então isso tudo detalhadamente foi acertado na Convenção de Chicago, em 1944. Então, coisas que a gente tem que prestar atenção aqui. Em plena Segunda Guerra Mundial, em estado norte-americano, porque o americano foi atacado sim em seu território, mas no Havaí, nas ilhas, não no continente. Então, era um dos poucos lugares seguros no mundo para se fazer uma reunião de representantes de estados, porque foi durante um conflito de repercussão global. E o que o norte-americano ele viu? Ora, a guerra terminou em 1945. Então, em 1944, já se tinha uma ideia de quem efetivamente ia vencer a guerra. E o norte-americano ele investiu muito em equipamento, muito na formação de pilotos, e ele sabia que a Europa estaria destruída. Como chegar os seus produtos do seu parque industrial de forma mais rápida, principalmente à Europa? Melhor caminho, pelo transporte aéreo. Então ele se antecipou, ele estava com um dividendo muito grande e importante junto às nações europeias, principalmente os aliados, efetivamente os aliados, e ele puxou isso, e aí nasceu a Convenção de Chicago, que é uma convenção que dá essas primeiras regras do ar e cria, é o ponto principal da Convenção de 1944, que é a criação da OASI. Então, asterisco. Então, a Convenção de Chicago, ela cria a OASI, a Organização da Aviação Civil Internacional. Em alguns momentos, ela é tratada nas regulamentações por ICAO em inglês ou ICAO, trazendo para a forma portuguesada, da International Civil Aviation Organization. Então, é o ponto principal. Organização essa que faz a regulamentação da aviação civil no mundo. Então, algo muito importante é que desde 1919, como nós vimos nas outras anotações, e confirmamos aqui na Convenção de Chicago, a aviação ela já nasce globalizada. É uma das poucas atividades que ela já teve que nascer de forma globalizada. Então, um dos pontos, o ponto principal que nós temos a tratar é quando que foi criada a Organização da Aviação Civil Internacional. Em 1944, pela Convenção de Chicago. E, de novo, a gente verifica que a questão bélica influencia diretamente na regulamentação da aviação civil.
e isso ainda se reproduz em outras regulamentações, em outros tratados, que não é o caso de nós estarmos entrando em detalhes, porque aí já foge o escopo do concurso. Mas é importante vocês fazerem essa analogia, que isso facilita vocês memorizarem e também se situarem. E aí foram sendo criadas outras instituições para se contrapor à OASSE. Lembrando que a OASSE ela é uma organização de estados soberanos. Então, ela é a sua natureza jurídica, né? A natureza jurídica da OASSE é uma pessoa jurídica de direito internacional público. Ou seja, é uma organização de estados soberanos. Então é importantíssimo. Qual é a natureza jurídica da OASSE? Pessoa jurídica de direito internacional público. É uma questão. Pode ser uma questão. Qual a natureza jurídica da Organização da Aviação Civil Internacional? Pessoa jurídica de direito internacional público. Então houve a necessidade de se contrapor a uma organização estatal. Por quê? Já haviam algumas empresas aéreas pelo mundo, de forma ainda incipiente, principalmente naquele período de 1919 a 1939, com a Segunda Grande Guerra. Vem as grandes aeronaves, né, foi a partir dos bombardeios e a partir das aeronaves para o transporte de tropas é que nasceu a aviação de grande escala, né? Como nós conhecemos, essas aeronaves maiores, elas foram já criadas, voltadas para o atendimento da Segunda Guerra. E dentro dessa contraposição foi criado, em 1945, logo após a Segunda Guerra, perdoe. Então, em 1945 foi criação da IATA. Importante, importantíssimo. Isso foi questão no último concurso da ANAC. Qual foi a data de criação da IATA? Era uma questão de falso verdadeiro, né? Assinale alternativa verdadeira, e a resposta era essa. A IATA foi criada em 1945. E professor, eu estou começando agora na aviação. O que é IATA? O que é IATA? Então, de novo, a influência do inglês é a Associação Internacional de Transportadores Aéreos, International Air Transportation Association, que foi uma contraposição dessa organização estatal. Ainda que muitas empresas aéreas, à época, fossem eminentemente estatais, como hoje ainda temos algumas empresas aéreas grandes, né, de grande porte, conhecidas, como o caso da Lufthansa, alemã, ela é estatal. A TAP, a portuguesa, Transportes Aéreos Portugueses, ela é estatal. A Air France é estatal. Então, ainda há uma influência muito grande do Estado no que diz respeito à aviação civil no mundo. E outro ponto importante, qual a natureza jurídica da IATA? Né? Nós falamos da OASSE, que é uma pessoa jurídica de direito internacional público, e a IATA é uma pessoa
jurídica de direito internacional privado. Por quê? Não são a organização de entes estatais. É a organização de empresas privadas. Mas, professor, você falou que era estatal? Sim, uma empresa ela pode ser estatal, mas ela está dentro do ambiente privado. Então, é uma entidade de direito internacional privado. Então, com a natureza jurídica da IATA, em contraposição ao ACE, é uma pessoa jurídica de direito internacional privado. E esses são pontos importantes para que a gente possa se situar dentro dessa empreitada que vocês estão iniciando hoje aqui comigo, dentro dessa parte da legislação específica. Então, vamos só fazer aqui uma breve recapitulação. Em 1919, a Convenção de Paris revogada em 1944, a criação da OASI por meio da Convenção de Chicago. Em 1945, criação da IATA. E sempre lembrando a vocês dessa ligação. Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Na sequência, uma convenção regulamentando a aviação civil internacional. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Ainda durante o conflito, uma convenção tratando da aviação civil internacional. Lembrando que foi a Convenção de Chicago que revogou a Convenção de Paris. A OASI é uma entidade, uma pessoa jurídica de direito internacional público e começou a se ter uma contraposição à mesma por meio das empresas privadas, que no caso foi a criação da IATA em 1945. Essa questão de contraposição é tão forte que ficou definido que a OASI, a sua sede seria em Montreal, Canadá. Não de forma diferente, a IATA também estabeleceu que a sua sede seria em Montreal, Canadá. Que aí facilitam-se os acordos, os estudos técnicos, as negociações de impacto, porque toda e qualquer regulamentação vai ter impacto global, como nós falamos inicialmente. A aviação civil, pela sua natureza, é uma atividade que ela teve que nascer necessariamente globalizada. Vamos para o próximo módulo. Forte abraço.